Jesus é Rei dos Reis, meu Redentor, Rei de amor, reconciliou-nos com Deus, Rei da paz, formou um povo santo, novo Israel. Jesus é Rei dos Reis. Olá, eu sou o presbítero Aquias Velasco, da Igreja Presbiteriana do Brasil, no Guabirituba, aqui em Curitiba. E nesse vídeo nós vamos falar sobre mais uma afirmação do Credo Apostólico. Creio em Jesus Cristo, o qual está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Hoje em dia tudo é customizado, né? Existem pessoas especializadas, profissionais especializados para fazer com que objetos do dia a dia tenham a nossa cara, tenham o nosso nome, né? Inclusive customização de carro com figuras que você quer que tenha na lataria, roupa, etc. E nós acabamos tendo a tendência de customizar a religião também. Em lugar de nós recebermos, de nós aceitarmos uma religião transmitida, uma fé transmitida, nós queremos inventar, personalizar uma religião sob medida. Isso é muito sério. Nós já falamos aqui sobre a necessidade de nós nos submetermos à fé recebida dos antepassados. E um dos pontos da fé cristã é o juízo final. Em nosso texto básico de Mateus 25, de 31 a 46, Jesus alerta que quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Isso acontecerá assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. O que isso significa? Que será iminente. E quando que isso vai acontecer? Ninguém sabe. Muitas pessoas já marcaram data para a volta de Jesus, mas a Bíblia nos ensina que isso vai acontecer de uma hora para outra. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Você já viu um relâmpago? Ele é rápido, né? De uma hora para outra ele acontece e ele é absolutamente imprevisível. A volta de Jesus é iminente. Não dá para esperar, não dá para marcar. Mas por que nós ainda acreditamos nisso? O homem indo a Marte, já não mais à Lua, com tanta tecnologia no dia a dia, por que a gente ainda acredita nisso? Porque está escrito. Está escrito, então nós cremos. Alguns pontos importantes para nós conversarmos ao tratarmos do juízo final. Em primeiro lugar, como indica a nossa revista, o professor James Packer diz o seguinte: um Deus que não se importasse com a diferença entre o certo e o errado seria um ser bom e admirável? É uma pergunta retórica, que ele quer dizer que não, ele não seria admirável, não seria bom. A indiferença moral seria imperfeição em Deus, e não perfeição. A prova final de que Deus é um ser moralmente perfeito, que não fica indiferente às questões do que é certo ou errado, é justamente o fato de ele mesmo ter se comprometido a julgar o mundo. Deus precisa ser crido da forma como ele se revela, e não como eu prefiro que ele se revele. Portanto, o julgamento final, em primeiro lugar, está em plena harmonia com a própria perfeição de Deus. Em segundo lugar, o julgamento final terá um alcance universal. As confissões de fé são formulações de natureza semelhante à do credo. A Confissão de Fé de Westminster, que é adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil, afirma o seguinte sobre o julgamento: Deus já determinou um dia no qual, com justiça, há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo, a quem, pelo Pai, foram dados o poder e o juízo. Nesse dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, isto é, aqueles que se desviaram, mas igualmente todas as pessoas que tiveram vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta de seus pensamentos, palavras e feitos, e receberem o galardão segundo o que tiverem feito,
o bem ou o mal por meio do corpo. Portanto, não só homens, mas todos os anjos que não guardaram seu estado original comparecerão perante o tribunal de Deus, e principalmente o diabo. Vale aqui um lembrete. O diabo, ele vai ser julgado e ele não vai para o inferno para se tornar o capataz, para se tornar o chefe da ala da prisão. Não. Ele é um prisioneiro do inferno. O diabo não é o rei do inferno. Quem criou o inferno nem foi ele. Deus criou o inferno para punir aqueles que não creem em Deus e que se colocam em oposição a ele. O diabo não fica lá no inferno rindo e espetando as pessoas com um tridente. Isso aí é folclore. Não tem a menor base bíblica. É importante que nós expurguemos essa ideia falsa da nossa cabeça. No final, não fica o diabo contente lá infernizando as pessoas. Não, ele vai ser infernizado. Ele e os seus anjos. Quando nós dizemos que isso vai acontecer ou que isso acontece, às vezes nós usamos o verbo no futuro, às vezes no presente, porque não tem muita diferença quando nós olhamos esses atos todos, esses acontecimentos todos do ponto de vista da eternidade. Nós só contamos antes e depois aqui, do nosso ponto de vista humano. Do ponto de vista da eternidade, isso inclusive já aconteceu. Não há antes e depois. Todos comparecerão perante o tribunal de Deus. Tanto os vivos quanto os mortos. Eles serão levados igualmente à presença de Deus. Tanto os salvos como os ímpios. É importante destacar que é um julgamento com alcance universal. No entanto, Jesus nos tranquiliza dizendo o seguinte em João 5:24. Jesus falando: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E a versão Almeida atualizada utiliza a expressão não entra em juízo. Quer dizer, não será julgado. Ao contrário, a presença de Deus no julgamento final não será para punição, porque pelo sangue de Jesus nós somos lavados. Não é uma coisa que nós merecemos, mas Jesus, pelo seu sangue, fez com que nós tivéssemos o nosso status, a nossa condição transformada. E nós já não somos mais dignos de punição, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Nós fomos, portanto, justificados, tornados justos. E mais do que não receber a punição, Paulo afirma o seguinte: vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Isso ele diz quando observa que alguns membros da igreja de Corinto estavam levando outros membros para a justiça comum por causa de pendências entre eles. E ele diz: vocês vão julgar os homens, vão julgar os anjos e não podem julgar umas coisas tão simples entre vocês? Ele deixa claro que a nossa condição no julgamento de Deus não será de passíveis de punição, porque essa punição já foi sofrida por Jesus, como nós comentamos a respeito do sacrifício de Cristo na cruz. No entanto, os ímpios serão julgados, sentenciados e punidos eternamente. Isso está claro, por exemplo, em 2 Tessalonicenses 1:8. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. E não há... eu sou professor de ensino médio e muitas vezes, quando chega no final do ano, vem o conselho de classe, né? E aí muitos alunos são aprovados por conselho de classe. Lá não vai haver isso. Não existe base bíblica para acreditar que haverá um segundo tempo, que haverá uma recuperação, para que a pessoa, num segundo momento, se purifique e vá para o céu. Por quê? Porque não depende de nós. Não depende de mim. Por que é que nós somos justificados? Não depende de mim. É uma obra da Trindade. Em terceiro lugar, o julgamento será conforme o conhecimento e as obras de cada um. Em Lucas 12, de 35 a 48, entre outras coisas, ele diz o seguinte: aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Todos nós sabemos que
Deus deixou muitas marcas na própria natureza a respeito da sua existência. Paulo diz aos Romanos que Deus se revelou de maneira geral através das coisas criadas. Portanto, ninguém é indesculpável. Todas as pessoas, onde quer que vivam, têm algum conhecimento, em alguma medida, a respeito de Deus. E é a partir desse conhecimento que todos serão julgados. Aqueles que conhecem a revelação especial de Deus através da Bíblia, o Evangelho de Jesus, também serão cobrados a partir do seu conhecimento. Outra coisa importante, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. O sacrifício de Jesus e o amor de Deus deve nos constranger a ter uma vida de serviço e amor ao próximo. Deve também nos estimular a aperfeiçoarmos os nossos dons no trabalho no reino de Deus. Jesus afirma o seguinte: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Está em Apocalipse 22, 12. Vamos acompanhar o texto. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. As nossas obras podem redundar num galardão, podem produzir uma recompensa, vamos dizer assim, no céu, assim como aqueles 24 anciãos receberam as suas coroas. Mas para que eles usam esse galardão? Para louvar ainda mais o Cordeiro diante do qual eles estão. Muitas pessoas ficam preocupadas em receber um palácio no céu. No céu haverá perfeição absoluta, e a perfeição absoluta significa louvor absoluto unicamente a Deus. Então, nenhum de nós vai olhar, olha, que pena, né? Eu devia ter feito mais para ganhar o que ele sei ganhou. Não, todos nós, o que quer que tenhamos ganhado de galardão, será entregue ao Cordeiro. Tem uma música antiga que diz assim: o que eu mais quero em meu viver é te amar, te servir e te louvar. Isso deve marcar o nosso dia a dia. O nosso trabalho na obra e em favor das pessoas deve ser marcado por esse desejo intenso de que tudo redunde em glória a Deus. Em último lugar, Jesus virá na hora certa. Tem muitas pessoas que seguem aquilo que nós lemos na Bíblia. Nos últimos dias virão escarnecedores com zombarias, dizendo: Jesus não vinha? Cadê ele? Nada muda desde o início dos tempos e nada muda. Muitas pessoas hoje em dia fazem exatamente isso. Escarnecem, zombam de nós por nós crermos nessa segunda vinda. Isso vai acontecer no tempo de Deus. Nós não precisamos nos preocupar com isso. O que nós precisamos é nos preparar para esse momento. Nós não temos como marcar uma hora, mas Jesus deixa claro: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Eu agradeço muito pela sua atenção e convido você a ver os outros textos da nossa série. Se tiver alguma dúvida, fale conosco, envie um e-mail. Você está vendo aí na tela o e-mail da igreja. Você pode entrar em contato comigo, com o pastor Vinícius, que também está à frente dessa série. E procure mesmo conhecer cada vez mais, para nós estarmos plenamente providos, como diz a palavra de Deus, para aquele dia glorioso em que Cristo estará conosco. Muito obrigado.